Hoje recebemos o Carlos Miraldo Ordens, hidrogeólogo, investigador internacional, um homem cuja vida gravita em torno da água, nas montanhas, nos desertos, nos lençóis subterrâneos da Austrália, nas comunidades remotas do Timor e do Pacífico. Trabalha com a água subterrânea, qualidade da água, geoquímica e hidrogeologia. Move-se entre a ciência, entre o terreno e entre comunidades que necessitam literalmente de cada gota. Hoje vamos conhecer o cientista, a pessoa, o homem que nos vai falar e dar a conhecer a água que percorre o mundo e também a conhecer mais sobre a água voa. Olá, Carlos. Olá, Sara, obrigado pela Muito introdução. prazer. É tudo verdade. Sim, é tudo verdade. E quem é o Carlos por trás deste maravilhoso percurso académico e currículo? Obrigado. Maravilhoso não é a minha palavra, é a tua. Quem sou eu? Bem, disseste que a minha vida revolve à volta da água, é parcialmente verdade, mas durante muito tempo a coisa mais importante da minha vida nem sequer foi a água, foi o rugby. O rugby é uma coisa muito presente na minha vida desde miúdo até agora e continua. E a água apareceu no meu percurso profissional, a certa altura, porque eu sou muito ligado ao ambiente, à proteção ambiental, e a água é um fator importante do ambiente. E depois comecei a trabalhar com água, com hidrogeologia, como disseste, e depois levei-me por esse caminho. Mas sim, sou muito ligado ao rugby, depois entretanto descobri o yoga, são aspectos muito importantes da minha vida. E sou uma pessoa muito que quero contribuir para que os ecossistemas, para que o ambiente seja o mais saudável possível, para as comunidades que vivem desse ambiente tenham a melhor qualidade de vida possível também. Então, esta ligação à água não veio logo desde o início, é isso? Houve alguma situação, alguém que disse algo e que sentiste, é isto que eu quero fazer da minha vida, é isto que me move? Trabalhar com água. Eu diria que foi quando estava na universidade, sabia que queria trabalhar com o ambiente, na proteção ambiental, e queria trabalhar com comunidades que vivem com um nível de vida abaixo do que deviam. E a água surgiu nesse contexto, e depois percebi que sim, que trabalhar com água iria-me dar essa oportunidade de trabalhar com o ambiente e com comunidades que precisam de condições de vida melhores. Quem não se conhece, grande parte do teu trabalho não é em laboratório, é no terreno, não é? E muitas vezes em comunidades que é o extremo do nosso cotidiano, não é verdade? Há alguma paisagem, há alguma comunidade, há alguém que te tenha marcado profundamente? Imenso, sim, eu faço muito pouca coisa em laboratório, quase nada. É tudo muito ou trabalho de gabinete, ou muito trabalho que nós chamamos de trabalho de campo, portanto, ir às zonas, falaste nos desertos, nas ilhas remotas, nas florestas, recolher amostras, fazer medições, falar com as pessoas. E sim, há muitas coisas que marcaram imenso. E pessoas. Há alguma em específico? Tanto. Eu quando eu trabalhei em Fiji e aí fiz um amigo, um colega que trabalhava comigo, que viajávamos imenso, em trabalho de campo, e ficámos muito amigos. E morreu depois de eu vir embora, e foi uma coisa que marcou imenso, porque é uma pessoa que eu vivi tão intensamente e de quem fiquei tão próximo. E sim, e por exemplo, com ele passámos 2 semanas em Kiribati, que é, ou Kiribati, como as pessoas costumam dizer, que é dos países mais pobres do mundo. E foi talvez a experiência mais chocante que tive em termos de chegar lá, chegar do avião e ver onde é que eu estou. Nunca tinha estado numa realidade tão diferente, tão pobre, tão sem recursos, sem o básico. E pensar, vou estar aqui 2 semanas. E depois foram para aí as 2 semanas melhores da minha vida, não é? E foi assim uma coisa muito, muito chocante. E se calhar talvez o exemplo mais extremo que eu tenho. E o que é que essas experiências já te ensinaram, como cientista e como pessoa? Excelente pergunta. O que é que me ensinaram? Como cientista, é um bocado, e claro, como pessoa, da mesma maneira, é um bocado perceber o que é que eu estou cá a fazer. Como é que eu posso usar o que fui aprendendo ao longo da vida e a oportunidade que tive de estudar em benefício da sociedade. Para que aquelas pessoas que tenham tão poucos recursos possam viver um pouco melhor, especialmente as crianças. E, portanto, no fundo, pondo o meu conhecimento ao serviço do mundo melhor. E trabalhar com pessoas assim é fantástico. Talvez tenha sido isso. E também perceber que muitas vezes os luxos que nós temos e o acesso a coisas que temos na nossa vida normal não é assim tão necessário. Conseguimos viver com menos e sermos felizes na mesma.
Muito bem. E olha, quem não entende nada desta área e nem conhecia o termo hidrogeologia, consegue explicar de uma forma simples a quem nos ouve o que é a hidrogeologia? Sim, a hidrogeologia é um ramo da hidrologia. E a hidrologia é a ciência que estuda os processos físico-químicos que controlam o comportamento da água no meio ambiente. Portanto, pode ser na atmosfera, à superfície, por exemplo, os rios, lagos, ou em profundidade, que aí já chamamos a hidrogeologia. Portanto, a hidrogeologia trabalha com a parte do ciclo da água que acontece abaixo da superfície. Portanto, o que nós chamamos dos aquíferos, que são as formações rochosas onde a água está armazenada. E, basicamente, nós estudamos os processos físico-químicos que controlam o comportamento da água e como é que essa água é influenciada. Isso é muito importante, porque para muitos de nós, a água é o mar, os rios, os lagos, mas não. Isto é água superficial. Há toda uma água subterrânea. Sim. O que é que distingue a água superficial da água subterrânea? Há muitas coisas, e a água subterrânea não é toda igual. Há muitas coisas que depois têm que se distinguir. Mas se calhar a primeira coisa que eu diria é que calcula-se que 99% da água fresca do planeta é água em estado líquido, é subterrânea. Portanto, só 1% é que é superficial. Portanto, se nós pensarmos na água que está disponível em lagos, rios, essa água é 1% do que está armazenada debaixo da terra, debaixo da superfície. Okay. Portanto, para nós humanos, para as nossas atividades, 99% da água que nos interessa está debaixo da terra. Portanto, é estudada pela hidrogeologia. Essa é a primeira coisa que eu diria. Depois, o que é que distingue? A água subterrânea normalmente tem nós chamamos de um tempo de residência, quer dizer que a água está armazenada durante um período de tempo que é muito mais longo do que a água superficial. Portanto, num rio ou numa barragem a água está relativamente pouco tempo, não é? Porque a água vai correndo, um rio corre rápido. Nos aquíferos a água move-se muito lentamente. Aí podemos ter água que vai desde alguns, não sei, semanas a meses, é uma água que nós chamamos muito recente, ou seja, desde que choveu ou que a água se infiltrou até chegar ao aquífero onde nós a encontramos, demora dias, semanas, meses, ou em alguns sítios pode ter até 1 milhão de anos, pode ser mais. Portanto, a água que se infiltrou há 1 milhão de anos atrás e continua armazenada num aquífero, num reservatório subterrâneo. E isso faz com que a água tenha características químicas muito diferentes da água subterrânea. Portanto, tem composição química diferente, e isso vai ter depois influência na maneira como nós podemos usar, como humanos, se podemos beber, se não podemos, se é preciso tratamento, se pode ser usada para a agricultura. E também é importante neste contexto de alterações climáticas, onde sabemos que a água subterrânea muitas vezes é um reservatório, é um recurso que nós podemos usar em condições extremas, onde, por exemplo, se tivéssemos um período de grande seca, a partir disso vai influenciar menos a água subterrânea, somente a mais antiga, e podemos usar para compensar a falta de chuva, não é? Também nos diz que temos que gerir isso de uma maneira muito consciente para não estarmos a esgotar um recurso que depois vai ser necessário no futuro. Em termos de qualidade da água, em teoria, a água subterrânea está menos exposta à contaminação por atividades humanas, por exemplo, agricultura ou indústria. Não é sempre assim, depende da formação de rochosa que estamos a falar e da profundidade da água e da idade da água. Mas em teoria, em geral, posso dizer que está mais protegida da contaminação. E porquê é que os aquíferos são tão importantes para o futuro da água no nosso planeta? Falaste dos aquíferos, dos reservatórios da água, correto? Exato, sim. São importantes porque, muitas aspectos é por esse, porque nos vai permitir passar por períodos de seca, onde não chove, e podemos captar a água subterrânea e podemos usar e podemos manter as nossas atividades e não morrermos, não é? É um dos motivos. Outro motivo é porque a água subterrânea alimenta muitos dos nossos ecossistemas. Por exemplo, sabes que são nascentes. Nascentes no fundo, é a água subterrânea que por algum motivo vem para a superfície. E as nascentes podem ser usadas para nós bebermos. Há pessoas que só usam. Em Timor, por exemplo, muita da água que é usada pelas pessoas é água nascente. Mas, por exemplo, na Austrália e noutros sítios onde tem deserto, tens os oásis ou outro tipo de nascente, onde a água sobe e vai alimentar um ecossistema que não existiria se não fosse essa água subterrânea. Portanto, tens ecossistemas que nós chamamos, em inglês é Groundwater Dependent Ecosystem, são ecossistemas dependentes da água subterrânea que só existem porque há uma descarga de água subterrânea à superfície. E pronto, e são ecossistemas importantes, onde
não sei, por exemplo, para existirem certos tipos de pássaros selvagens ou de outros animais selvagens que dependem da água subterrânea dessa maneira. É outro motivo porque é importante. Muito interessante. Sim. Olha, falaste agora da água de nascente, não é? Sim. Nós ouvimos falar desde sempre que é uma água especial, a água Sim. da nascente, não é? Que se fosse preciso, se tivéssemos sempre uma fonte, é a água mais pura, a mais especial. Em termos científicos, qual é a diferença de uma água da nascente e de uma água que foi transformada para ser potável, uma água tratada e que depois está pronta a beber, digamos assim? Sim. Se já começamos pela água potável, que é mais fácil. Água potável. Então, a água potável é uma água que foi, em princípio, tratada, mas em teoria pode até nem ter sido tratada, mas foi captada de uma maneira que está de acordo com a legislação do país onde estivemos a falar. Por exemplo, em Portugal, que seja de acordo com a lei portuguesa, tem uma quantidade de parâmetros químicos e físico-químicos, que são analisados, e se a água estiver dentro desses parâmetros é potável. Na prática tem que ser sempre tratada porque há um sistema de distribuição que vai exigir que isso aconteça. Mas há alguns sítios onde na verdade nem é tratada, é fornecido diretamente às pessoas e é potável. Por exemplo, se tu tiveres um furo em casa ou numa quinta que tenhas, é possível que esse furo tenha água potável, mandas analisar, os parâmetros são todos bem, podes consumir diretamente sem nenhum tipo de tratamento. Isso é água potável. Mas pronto, é uma coisa que está de acordo com a lei, não é? E as leis são diferentes em países diferentes. E há países onde nem sequer tem legislação, infelizmente. Depois, água de nascente. Água nascente é, na minha definição, eu não sei se é a definição de toda a gente, porque depois há coisas legais, mas na minha definição técnica, é uma água subterrânea que vem à superfície. E depois há vários tipos de nascentes, há dezenas de tipos de nascentes diferentes. São os processos físicos que fazem que isso aconteça, e podemos falar disso no outro dia. Mais à frente. As pessoas vão estudar hidrogeologia. Mas pronto. Mas é a água que, portanto, a água subterrânea, e a água que, em termos de qualidade, vai ter a qualidade que lhe foi dada pelas rochas onde a água passou. Portanto, a qualidade do aquífero. Portanto, há a interação entre a água e a rocha, e isso vai provocar uma certa composição química, certo? Então essa composição química vai ser a natural. Agora, quais são os problemas em relação a isso? A água, sim, é verdade que pode ser pura, para fazer essa pergunta. É uma água pura? É o que nós achamos. Sim, pode ser. Pode ser uma água pura de excelente qualidade. Mas também pode ser uma água que está contaminada, porque há nascentes que são alimentadas por aquíferos superficiais, ou muitas vezes chamam lençóis freáticos, que é uma coisa ligeiramente diferente, mas pronto, e que estão expostas à contaminação. Um bom exemplo disso são nas zonas costeiras que nós temos, no litoral, zonas planas, onde há muita produção agrícola e muita produção de leite, por exemplo. Essas águas estão contaminadas com várias coisas, uma delas é nitratos. E aí há nascentes que estão contaminadas com nitratos. Por exemplo, há nascentes na zona onde eu vivo que estão contaminadas pelas fossas céticas. Portanto, vais encontrar bactérias que são nocivas para a saúde humana nessas nascentes. Portanto, é uma água que originalmente era pura, mas pelas atividades humanas deixou de ser. E depois tens outra questão, que é, há uma coisa que nós chamamos que é a contaminação natural. Ou seja, tens uma rocha, que acontece, por exemplo, em zonas de granito, não em todas, mas em algumas, onde o granito, certos tipos de granito dão uma radioatividade natural à água. E essa radioatividade pode ser acima do que é seguro para o consumo humano. Portanto, é uma água que não tem contaminação humana, mas é na mesma nociva para o consumo humano. Outro exemplo, há águas que são muito ricas em flúor, extremamente ricas em flúor, que são de nascentes não contaminadas. Mas é uma água que não é potável, nesse caso, porque tem demasiado flúor, por processos naturais. Interessante. Mesmo. É complicado, estou a tentar ser o mais simples possível, mas é muito complicado. Faz muito sentido, muito, muito mesmo. E quando falamos, aliás, em água mineralizada, que antes não se ouvia falar tanto, mas agora já é um termo que se ouve muito. O que é que isso quer mesmo dizer? Água mineralizada. O que é que significa essa água? Que água é essa? Boa pergunta. Acho que depende do contexto onde as pessoas estão a usar. Por exemplo, estamos a falar de águas comerciais. Eu acho que aí pode depender e em Portugal sei que não é o caso, mas há países onde se vende água que foi tratada, se foi um tipo de tratamento e vende-se engarrafada. E aí pode ser água que foi enriquecida em certos minerais com parte desse tratamento. Então aquela que vem mesmo, não sei o termo certo, que vai absorvendo os minerais da natureza, okay. Essa água mesmo mineralizada, como é que acontece essa absorção? Ok, boa pergunta. Isso é muito parecido com o que eu expliquei para a parte das nascentes, porque depois as nascentes é só como trazemos a água para a superfície, ou como a água vem à superfície, que é um processo natural.
mas eu posso ter um efeito semelhante fazendo um furo, não é? Portanto, vou captar um aquífero, portanto, ou com bomba ou sem bomba, a água vem à superfície. É uma água mineralizada porque a água, ao longo do período que esteve exposta à rocha, portanto, pode ser dias, semanas, meses, ou anos, ou milhares de anos, ou até milhões de anos, vai dissolvendo, vai reagindo com a rocha, dissolvendo e vai se enriquecendo em minerais, é composição iónica, em íons. Então a água mineralizada é isso. Agora, a água pode ser mineralizada naturalmente, que é o que estamos a falar. E em Portugal, por exemplo, toda a água que é comprada engarrafada, que acho que se chama naturalmente mineralizada, ou água natural mineral. Pronto, penso que essa é a terminologia que se usa. Eu vivi no Estrangeiro há muito tempo. Mas depois também há água que pode ser mineralizada artificialmente, através de filtros que nós temos nas nossas casas, não é? Para enriquecer a água em certos minerais que nós achamos que é útil para a nossa saúde. Bem, e falando em outros termos mais técnicos, que já se ouve também falar muito, pH, ORP, composição iónica, para quem nos está a ouvir, como é que tu explicas estes parâmetros? pH, ORP e composição iónica, assim de uma maneira que todos entendam. Ok. Então, a composição iónica, talvez seja mais simples, até porque já falei, é isso, é a composição química da água, portanto, são os íons que estão em solução na água, portanto, a água vai, com a sua interação com o meio ambiente, portanto, com as rochas, ou até à superfície, por exemplo, num lago, com a rocha à volta do lago, vai interagir, vai dissolver, ou vai ter reações químicas, onde os íons passam da rocha, do sedimento, para a água. E essa composição iónica, no fundo, é uma assinatura de onde a água passou. É o equivalente, por exemplo, ao nosso sangue. Quando nós vamos fazer análises sanguíneas, a nossa sanguínea vai nos dar a composição do nosso sangue, os parâmetros e as concentrações, certo? A água é parecido. Portanto, a água vai ter certas concentrações de certos elementos. Isso é a composição iónica. Por exemplo, pode ter X quantidade de magnésio, X quantidade de cálcio, X quantidade de flúor, o que seja. Isso é a composição iónica. O pH. O pH é uma medida da acidez ou basicidade da água e que depende da concentração da H+. Portanto, a H+, é o hidrogênio mais, que a concentração do H+, vai determinar o pH. Portanto, o pH normalmente vai de 0 a 14, é uma escala, e quanto mais acima de 7 é básico, abaixo de 7 é ácido, a água, o pH 7 é neutro. Isso depende da concentração do H+. É uma propriedade físico-química que é importante porque vai regular muitas das reações químicas que acontecem. Uma reação química com uma água neutra é diferente de uma reação química de uma água básica ou ácida, ou alcalina, como também se diz, é o mesmo que básico. E isso, portanto, é importante nós sabermos o pH da água para prevermos como é que a água se vai comportar, que tipo de reações vai ter com o ambiente, e também é importante para a nossa saúde, não é? Porque águas demasiado ácidas vão ter um efeito nocivo no nosso corpo, se forem altamente básicas também podem ter, e há ali uma gama que é ideal, e depois agora esta discussão toda em termos de saúde, qual seria o pH perfeito, não é? E porquê? Mas basicamente é isso. O ORP é o potencial de oxidativo ou redutivo da água ou de uma solução. Portanto, e pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, tem um potencial oxidativo. Se for negativo, tem o potencial redutivo ou redutor. Isso tem que ver com o consumir ou libertar eletrões nas reações químicas. E basicamente, portanto, é também uma propriedade físico-química e que me diz, por exemplo, quando faço trabalho de campo, meço pH, meço certos parâmetros e o ORP também. E vou medir para saber, me dar indicações do que é que poderá estar a acontecer, que reações estão a acontecer, que elementos podem estar em solução naquela água, dependendo do pH e do ORP. E essa explicação leva-nos aqui a uma pergunta prática. Sim. Que é, quando uma empresa te pede um relatório, à semelhança do que a VOA fez, não é? Sim. A VOA pediu-te um relatório. O que é importante avaliar? E porquê é que é tão importante estes relatórios e normalmente as empresas pedem-te porquê? Vou-te corrigir numa coisinha pequenina. Normalmente as empresas não me pedem. Este trabalho que fiz com a VOA,
depois acho que vamos falar entretanto. Sim. Foi a primeira vez que fiz e surgiu, não porque a voa me pediu nada, mas conversas que surgiram e que naturalmente evoluíram para tanto eu como a voa achar que era uma coisa interessante de se fazer e no fundo testar a composição da água dos produtos da voa comparando com a água original que era fornecida pelo sistema municipal. E vemos como é que a composição iónica, portanto, falámos há pouco, era e como é que isso dependia dos filtros que eram usados e no fundo para perceber a qualidade da água produzida e como é que isso depois se relaciona com o que nós achamos que é a melhor qualidade da água para a saúde humana. Normalmente eu trabalho no tipo de escalas, trabalho com empresas, não sei, empresas mineiras ou empresas ou governos onde estão mais preocupados com abastecer populações ou descontaminar ou fazer estudos de contaminação a larga escala. Então, e achaste importante este pedido? Então, este pedido não, foi importante esse relatório? O que é que foi importante avaliar nesse relatório, neste caso? Sim, achei super interessante porque tinha muita curiosidade para saber o que é que realmente aqueles filtros faziam e só uma maneira de fazer, que é testar, não é? E não adivinhar. E o pessoal da voa achou que era uma ideia fantástica também e fizemos juntos, foi super divertido. E o que é importante? Portanto, esses parâmetros físico-químicos, portanto, que é o pH, o RP, a condutividade que foi calculada, que no fundo é a condutividade elétrica que reflete a quantidade de sais que estão em solução. E depois também a composição iónica, portanto, olhar para aqueles elementos que são potencialmente tóxicos, portanto, metais pesados, o flúor, acima de tudo esses nitratos e nitritos, e olhar para outros elementos que são potencialmente benéficos, como o potássio, o magnésio, o sódio, o cálcio, e ver como é que é essa composição comparada com a água original e entre diferentes filtros. Sim. E os vossos caminhos cruzaram-se através desse relatório? Já se conhecia a voa? Como é que conheceu a voa? Foi por coincidência. Este tema da água, pronto, sempre sou muito o outro tema relacionado que é a água o efeito da água na saúde humana. E é um tipo de trabalho que eu faço, mas normalmente em zonas contaminadas pela indústria ou em zonas com contaminação natural. Portanto, eu trabalho com pessoas que são especialistas na parte de saúde humana. Eu sei da parte da água no ambiente, então trabalhamos em conjunto nesse tema. Mas sempre nesse âmbito de coisas a larga escala, nunca essa escala pequena dos filtros. Mas tinha muito essa curiosidade. E, entretanto, conheci a voa porque a minha mulher, a Diana, que também entrevistaste, deu um curso penso que de medicina de estilo de vida e uma pessoa que participou é colaboradora da voa, que é nutricionista. E ela falou com a Diana, que se chama Eunice, e a Eunice falou com a Diana sobre água. E a Diana disse-lhe, pô-la em contacto comigo, disse, olha, sobre esse tema falas mais com o Carlos, que ele sabe mais disso do que eu. E entramos em contacto e tivemos uma conversa bastante agradável e daí ela apresentou-me às outras pessoas da voa e depois evoluiu naturalmente a ideia de fazermos este estudo e até para colaborarmos no futuro, porque eu só me sentiria à vontade de trabalhar com alguém quando tivesse a certeza absoluta da qualidade do produto deles, não é? E foi isso. Foi um cruzamento perfeito. Juntou-se a sede com a vontade de ver. Mesmo, literalmente. E quando analisaste a água voa, o que é que encontraste de distintivo? O que é que te surpreendeu mais na água voa? Não sei se surpreendeu foi a palavra certa, é mais... O que é que foi distintivo? O que é que não estavas à espera e até te surpreendeu de alguma maneira? Não sei. Ou não te surpreendeu? Não me surpreendeu no sentido em que não estava à espera de nada, estava tipo aberto, vou ver o que é que tem e sem expectativas, mas assim... Então, o que eu acho assim, notável na água é, portanto, tem um RP bastante baixo, bastante negativo. O RP é um indicador indireto de uma água ter o potencial antioxidante, que é uma coisa positiva para a saúde humana, certo? Portanto, é um indicador indireto, mas é um indicador que é importante nós avaliarmos. Depois ver como é que a água, como é que os filtros da voa interagiam de maneira que certos elementos tóxicos fossem removidos da água e eram bastantes. Portanto, a água em si, de origem, já era uma água tratada, portanto, uma água de qualidade aceitável, potável, mas mesmo assim, muitos desses elementos tóxicos foram reduzidos ou abaixo do nível de detecção, ou seja, não eram detectados pelo equipamento, ou seja, próximos de zero,
ou então níveis muito baixos, que é uma coisa positiva. E tenho sempre a curiosidade de saber se a água fosse de muito má qualidade, como é que seria, mas isso só testando, não é? E depois também o facto de o pH aumentar para níveis altos, mas que são naquela gama do que é suposto ser ótimo para a saúde humana, e aumentar a concentração de certos elementos que são importantes para o processo de hidratação, que é especialmente o magnésio e o potássio. Outra coisa que eu achei interessante foi comparar os dois tipos de filtros da VOA. Portanto, tem dois sistemas que são diferentes, dependendo da origem da água, e como é que esses dois filtros se comportam de maneira diferente e tentar perceber porquê. Foi uma coisa que passei assim algum tempo a olhar para os dados, a perceber porque é que aconteceu, e claro que tenho uma teoria que explica isso, e é interessante olhar para a química da água, sim. Olha, para pessoas que ainda se encontram indecisas, porque nós realmente vivemos aqui numa era de muita publicidade, muito marketing, marcas que se insurgem. Quais são os critérios que estas pessoas devem ter em conta ao escolher um equipamento sério, um equipamento que realmente cumpre aquilo que promete e algo que é só marketing? Como é que podes ajudar estas pessoas a analisarem o produto? Boa pergunta. Estás a falar de produtos de filtro? Ionizadores, purificadores, sim. É uma resposta complexa. Eu acho que as respostas vão sempre dependendo do contexto, vão depender sempre do contexto, quero dizer. E então o que eu diria às pessoas é: venham falar comigo, falem do contexto e depois falamos. Para um contexto normal, por exemplo, a água que está fornecida pela empresa municipal, à partida, um filtro como o da VOA é ideal, porque já não estamos a tratar uma água que possa estar poluída, vamos só retirar aquilo que possa estar, que seja nocivo, que está na água muitas vezes pela necessidade do sistema de tratamento em si, não é? Por exemplo, os produtos de desinfecção para que não haja bactérias na água, não é? Mas depois convém, antes de nós consumirmos, antes de cozinharmos com essa água, antes de fazermos café, antes do que for, tomar banho, retirar esses produtos de desinfecção, o cloro, da água. E, portanto, um filtro como a VOA é o ideal. Se estivermos a falar de outro tipo de águas, por exemplo, águas de furos, tinha que analisar a água do furo e saber qual é essa qualidade e o que é que tem que fazer para a água melhorar. Em relação aos diferentes tipos de produtos, há muitos tipos de filtros diferentes. Há, por exemplo, os filtros de osmose inversa que têm o seu papel, mas eu acho que o papel desses filtros é mais para águas de muito má qualidade ou extremamente mineralizadas, contém muitos sólidos, muitos solutos, e nesse caso tem o seu papel, não é? No caso de uma água de rede, uma água fornecida pelo sistema municipal, eu não acho que seja o melhor sistema, porque é uma água, porque é um processo que é caro, exige muita energia e vai, no fundo, retirar tudo o que aquela água tem na sua composição natural. E depois há um processo de remineralização, mas esse processo de remineralização é artificial, e eu nunca analisei nenhuma água de osmose inversa, mas temos uma análise no laboratório de um desses filtros e vamos ver como é que isso se comporta comparando com o filtro da VOA. Ainda não temos esses dados. Mas a minha intuição é que é uma água que vai ser mais pobre em certos minerais e sem necessidade, porque nesse caso, quando temos uma água já potável, não há necessidade de usar esse tipo de filtros. Sim, responde à tua pergunta. Respondeste. Sim, sem dúvida. E diz-me uma coisa, conheces vários equipamentos da VOA? Houve algum que te surpreendeu mais? Eu acho que a tecnologia é fantástica. Eu já conhecia, eu vivia na Austrália há muitos anos e havia tecnologias parecidas e que eu usava, e pronto, a tecnologia é fantástica porque realmente põe a água num estado, portanto passa de um estado potável para um estado onde a água não sei se a palavra certa é otimizada, mas tem ainda melhor qualidade para o nosso consumo humano. E acho engraçado os dois tipos de sistemas que usam, dependendo da origem da água, se é água de rede ou se é água não de rede, portanto de furo, por exemplo, e como é que esses dois sistemas funcionam de maneira diferente ou produzem águas diferentes. E aí já me exigiu um bocado de olhar para os dados e perceber porque é que isso acontecia, quando o filtro final era o mesmo, mas o produto era ligeiramente diferente, portanto a água resultante era diferente. E não sei, foi uma coisa que me surpreendeu, mas mais pela curiosidade, não no fundo foi a tecnologia que te surpreendeu todo.
Não é um equipamento em si, é toda a tecnologia voa dos equipamentos. Sim, sim, e a mim depois preocupa muito o resultado final, do que é que, não é? Depois disso tudo, o que é que interessa? É o que é que nós vamos consumir, não é? E qual é a qualidade desse produto? E é uma qualidade que eu estou bastante satisfeito e posso recomendar às pessoas, sinto-me confortável com isso. Fala-se muito de água mineral, água potável, Sim, água funcional. sim. E eu ainda ouço algumas pessoas, por exemplo, dizerem que a água que eu tenho em casa serve-me perfeitamente, nem sabe assim tanta cloro. Há algumas pessoas que conseguem beber porque nem sabe assim tanta cloro. A minha pergunta é, qual é a diferença de uma água que simplesmente está pronta para beber de uma água funcional, na medida que trabalha aqui o equilíbrio no nosso organismo, não é? Sim, Principalmente para essas pessoas que acham que água é água. sim, sim. E nós sabemos que água não é só água. Essa pergunta vai me meter em trabalhos, porque sabes porquê? Porque a maior parte dos meus colegas acho que estão no campo que diz que água é água, e se a água Pois. vem da rede, está de acordo com os parâmetros legais, é o que nós devemos usar e beber e esquecer o resto. E eu estou parcialmente de acordo com eles. Estou de acordo no sentido em que sim, é uma água que está de acordo com a lei e sim, e tem os parâmetros que nós não vamos adoecer com aquela água, pelo menos a curto prazo. Onde é que não estou de acordo? Em muitas coisas, porque e depois já exige a complexidade de olhar para como é que a lei foi feita, o que é que diz a lei, de onde é que vêm esses valores que a lei diz. E é um trabalho muito complexo. E, por exemplo, se fores ver ao relatório da Organização Mundial de Saúde sobre a qualidade da água, não sei se são 400 ou 600 páginas de linguagem técnica. A maior parte das pessoas não consegue ler, até acho que nem sequer há tradução para português, mas mesmo em inglês, a maior parte das pessoas não conseguia perceber. E vais ver como é que aqueles valores, por exemplo, o valor máximo do cobre, ou de um elemento qualquer, foi determinado. E quando é que foi? Há elementos cujo o valor máximo foi determinado há mais de 20 anos, por exemplo. Ou seja, toda a ciência que aconteceu nesse período não entrou no processo de decidir qual é aquele valor. Portanto, isso é um aspecto. Depois há aspectos práticos. No sistema de tratamento da água que nos é fornecida, são necessários produtos químicos para garantir que não haja bactérias no sistema de distribuição. Por exemplo, o cloro e outros produtos de desinfecção. Muitas vezes é feita a floculação química, que é outro processo que introduz químicos para o sistema. Em alguns sítios onde eu vivi, por exemplo em Adelaide, na Austrália, eles usavam sulfato de cobre, que é um algicida, portanto, para que não haja, para que as algas não se formem no sistema. E são tudo produtos que estão de acordo com a lei, mas que estão a adicionar químicos que depois, com a nossa exposição a longo prazo, pode não ser nocivo. E os estudos que há toxicológicos, muitos desses elementos, não incluem essa exposição a longo prazo. Estás a perceber? Portanto, é um argumento científico para dizer que a água da torneira, sim, não nos vai fazer mal a curto prazo, mas a exposição a longo prazo, pode ser potencialmente nociva, dependendo do tipo de tratamento que fazem, da água de origem. Depois há outras questões, que estávamos a falar antes da entrevista, por exemplo, do cloro e de outros produtos de desinfecção. A temperatura ambiente e as concentrações baixas que é suposto a água ter podem não ser nocivos. Mas há duas questões, que uma é a concentração vai variando ao longo do sistema, portanto, se a tua casa estiver mais perto da origem do sistema, de onde a água é distribuída, ou no fim, a concentração de cloro vai variar. E também ao longo do dia, porque a injeção de cloro normalmente é feita em períodos, e portanto a concentração vai variar. Então podes apanhar concentrações maiores ou menores. E concentrações maiores de cloro não é necessariamente bom, até para a pele e tudo. Isso é uma questão. Outra questão é que o cloro, depois quando é aquecido, por exemplo, quando a água é fervida, o cloro, temos aquela sensação que o cloro evaporou ou desapareceu, mas isso não é verdade. O que acontece é que o cloro vai se degradar, vai se transformar noutra substância. E essas substâncias são os subprodutos, são mais tóxicos, mais nocivos. E então são coisas que a longo prazo a ciência mostra-nos que nos são prejudiciais para a saúde. E até pelo chuveiro, especialmente com água quente, não é? E então são tudo coisas que deveriam ser removidas da água antes de nós a consumirmos. São necessárias para o sistema de distribuição da água, mas deviam ser removidas antes de nós consumirmos. Penso que é tudo o que eu tinha a dizer sobre isto. Em relação a outro aspecto, estavas a falar das marcas de água, portanto, de águas engarrafadas, não é? Eu estou num campo muito
extremo de achar que essa indústria não devia existir. E, especialmente da parte de plástico, dos vidros, tudo bem. Acima de tudo, pela parte do plástico, porque o plástico é uma indústria altamente poluente. É poluente desde a concepção, desde os materiais que usa, portanto, tem derivados de petróleo. A produção de plástico é poluente. E quando se trabalha e se viaja em sítios onde eu viajei, no Pacífico, em Timor, as coisas que mais nos parte do coração é ver a quantidade de poluição que se vê, acima de tudo, de coisas de plástico, garrafas de plástico, acima de tudo, e nos sítios mais remotos do mundo. Estás nos sítios mais remotos do mundo, praias paradisíacas, cobertas de garrafas de plástico, que não foram consumidas naquelas ilhas, vão arrastadas pelas correntes. E isso é uma coisa que, no fundo, está a destruir o planeta, não é? O plástico é uma das coisas que está a contribuir para a destruição do planeta. Não só para o planeta em si, para os ecossistemas, mas também para a nossa saúde, através dos microplásticos. Portanto, sempre que nós consumirmos água engarrafada em plástico, estamos a consumir microplásticos. São produtos que são extremamente nocivos para a saúde humana, e isso, há imensa ciência que prova isso. Portanto, eu se tiver que escolher entre beber água da torneira sem ser filtrada e água engarrafada, em Portugal eu bebo água da torneira. Certo. Porque não quero contribuir para que os plásticos existam, não quero consumir microplásticos. Já consumo o suficiente sem poder controlar. Agora, a minha preferência é tratar a água da torneira. E dessa maneira que disse. E outra coisa, em relação a isto, que eu acho que é importante, e isso vem mais da minha, não sei, de quem eu sou como pessoa, mais do que pessoa que trabalha com água, eu acho que a nossa saúde, a saúde humana, não se pode dissociar da saúde do planeta, dos ecossistemas, não é? Portanto, nós não podemos estar a consumir a água de melhor qualidade do mundo e depois deixar que o planeta esteja poluído, contaminado, não é? E então não vale nada consumir água perfeita ou alimentos perfeitos e depois à minha volta ver os ecossistemas a degradarem-se, não é? A minha saúde está ligada a isso. E então, para mim é uma coisa muito óbvia, que é os plásticos não deviam fazer parte do nosso mundo. Sem dúvida. E o que eu costumo também responder a essas pessoas é: nós somos aproximadamente 70% de água, porque não uma água de qualidade, já que o resto às vezes, pronto, não está assim com tanta qualidade. Eu costumo dizer, 70% de mim é água, então que seja uma água de qualidade. E uma frase que a avó usa muito é: nós somos o que bebemos. Já ouviste falar desta claro. Frase? É um pouco poética talvez para ti, mas cientificamente o que é que significa esta frase? Nós somos o que bebemos. Boa pergunta. Não sei, para mim significa que, e eu concordo com essa frase, e também podemos dizer, somos o que comemos, somos o que, não, o que respiramos. Essa é a frase mais conhecida, sim, nós somos o que comemos. Não é? Mas sim, o que bebemos influencia muito o que somos, porque vai influenciar a nossa saúde, pelas coisas que eu já disse, não é? Os produtos de desintoxicação, de desinfecção que estão na água, alguns metais pesados que estão na água, pela composição natural, isso tudo vai. E agora eu não trabalho com saúde humana diretamente, isso tens que falar com um nutricionista, com um médico, mas a minha percepção é que a qualidade da água vai interferir muito nos processos celulares que acontecem no nosso corpo, não é? E vai promover processos celulares que são conducíveis a uma saúde melhor ou pior. A qualidade da água vai influenciar a eficiência da hidratação. Uma água com mais magnésio, com pH mais alto, com mais potássio, no fundo é mais benéfica do que uma água sem potássio, sem magnésio, com pH mais baixo, porque os processos de hidratação vão ser diferentes, não é? Uma água com potencial antioxidante vai ter benefícios, ou pelo menos há essa hipótese que vai ter benefícios para a saúde humana, ou com o oposto a uma água que tem o potencial mais oxidante, não é? Então isso sim, portanto, em termos de ciência, a ciência mostra-nos que a qualidade da água que nós bebemos tem influência na nossa saúde e na nossa hidratação, e o processo de hidratação é uma coisa fundamental para como nós funcionamos como humanos, não é? Sem dúvida. E é isso. E se tivesses que deixar agora uma mensagem, uma única mensagem forte, impactante, algo teu, algo honesto, a quem nos ouve, sobre a água, não só como recurso, mas também como algo que faz parte da nossa vida, não é? Da nossa própria vida. O que é que dirias? Há muita coisa. Acho que a primeira coisa é termos noção e perspectiva de onde vivemos e como vivemos em relação ao resto do planeta, porque nós temos de estar a falar aqui da qualidade da água que vem da rede e de ter ou não ter um filtro e qual é o melhor filtro, mas temos de ter noção que somos super privilegiados, que a maior parte das pessoas
do que vive no nosso planeta têm condições péssimas. Ou não tem água, para começar, ou tem água de péssima qualidade, ou os miúdos, as crianças, os adolescentes têm que se deslocar quilómetros para ir buscar, por exemplo, uma coisa que eu vejo em Timor é isso, os miúdos vão buscar água a uma fonte ou a um poço, quilómetros às vezes, levam garrafões ou os recipientes que forem e trazem, ou vão lá tomar banho, ou vão lá lavar a roupa e depois voltam para casa. É uma realidade do nosso planeta, infelizmente. E, portanto, nós vivemos num mundo muito afortunado já. Portanto, o que nós já temos já é bastante bom e devemos ter essa noção. Temos muito mais do que a maior parte das pessoas que partilham o planeta connosco. E é uma coisa que devemos contribuir, por isso é que eu tenho esta profissão, que é contribuir para que esta desigualdade seja menor, não é? Para que as pessoas tenham mais acesso à água de qualidade e para que os pais não vejam os filhos morrer ou adoecer por causa da qualidade que têm, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, não é? E pronto, essa é a primeira coisa que eu diria. Outra coisa é a água está muito ligada com a saúde do ambiente em geral, dos ecossistemas, e é uma coisa que nós temos que preservar. Temos que preocupar com a água que bebemos, mas também com a água que vai para o ambiente e como é que o ambiente, porque a nossa saúde e a saúde do ambiente são interligadas, não se podem separar. E é isso. Depois a parte de conservar a água é um bem muito precioso e vai ser ainda mais no futuro com as alterações climáticas. Portanto, tenham atenção como usam a água, sejam inteligentes, poupem água, não desperdicem e invistam em sistemas de ter água, sistemas mais sustentáveis e com melhor qualidade, porque isso é um bem que vai ser cada vez mais escasso. E depois talvez a última coisa é água. A água é um tema muito complexo, porque envolve imensas coisas, imensas ciências diferentes, como a química, a física, a geologia, a gestão, muitas ciências humanas, não é? Como é que as pessoas os comportamentos à volta da água. E então, quando precisam de tomar decisões sobre a água que são minimamente complexas, tenham cuidado com quem falam, tentem procurar alguém que tenha credenciais para falar sobre a água e tenham cuidado com as pessoas que vos vendem soluções assim milagrosas, fáceis, que têm a certeza de tudo, porque normalmente é um indicador de eu não quero dizer de banha da cobra, mas de alguma coisa com que tenham cuidado. E porque a verdade é que o que eu aprendi com a ciência é que nós sabemos muito, o que nós sabemos é muito menos do que nós não sabemos. Portanto, eu nunca posso dizer coisas com certeza absoluta, porque provavelmente estou a enganar em mim próprio e às pessoas com quem eu estou a falar. Carlos, muito obrigada. Obrigada por essa mensagem, por esta conversa, por partilhares tanto o teu conhecimento. Eu saí mais rica, com certeza que quem nos está a ouvir também saiu mais rico desta conversa. Agradeço-te muito. E é isto, na VOA acreditamos que a informação é o primeiro passo para escolhas mais conscientes. E por isso te convidamos a visitares o nosso site ou o nosso Instagram VOA, onde todos os dias partilhamos conteúdos, seja sobre saúde, bem-estar ou qualidade da água que deves consumir. Carlos, uma última pergunta. Pode ser? Claro. Se a tua vida fosse um copo de água, como é que a descreverias hoje? Para acabar, assim, uma pergunta Se boa. a minha vida fosse um copo de água, como é que eu descreverias hoje? Acho que é um copo meio cheio, de águas que vieram de muitos sítios diferentes, das ilhas do Pacífico, dos desertos da Austrália, de Timor, do Chile, de Portugal, mas ainda com metade, espero, ou mais, para encher com água de boa qualidade e com experiências de boa qualidade e partilhar essa água com as pessoas com quem partilhamos o planeta e que muitas vezes precisam mais do que nós. Perfeito. E com os animais, claro. Perfeito. Muito bonito. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite a ti e à VOA. Obrigada a nós.